E, Fê, desde o ano... Eu vou colocar aqui de 2022 para cá, 2020, eu entrei na área de pré-vendas em 2018, a Fê entrou em 2015, mas de 2020, depois da pandemia, 2021, 2022, a gente percebeu que essa área de pré-vendas, ela evoluiu para outros segmentos além da tecnologia. Para quem não sabe, a área de pré-vendas veio lá de receita previsível, então começou na Salesforce, começou nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, 2009, 2010, 2011, em 2013, 2015 chegou aqui no Brasil, que foi quando a Fernanda entrou como estagiária de pré-vendas numa empresa. Mas agora, nos últimos 2 ou 3 anos, a gente tem visto muitas outras empresas colocando, né, times de pré-vendas, colocando pré-vendedores, SDRs e BDRs na sua operação. Esse movimento de outras empresas olharem para o pré-vendas e enxergarem o potencial. Tem a ver com o fato de essa mudança no vendas, eles estarem internalizando alguma coisa? E qual que é a vantagem de colocar o pré-vendas na operação? Eu sou uma indústria. Por que eu deveria ter pré-vendas na minha operação e não deixar isso restrito só para a área de tecnologia? Boa. Quando a gente fala, né, da história de pré-vendas, eu já trouxe, né, a gente tem o Aaron Ross, que lançou o livro Receita Previsível lá em 2011. Ele meio que encapsulou uma coisa que já existia em alguns segmentos, mas ele conseguiu meio que estruturar isso na Salesforce, viu que dava certo naquele momento, e aí escreveu o livro e a gente descobriu e replicou, né, até como é hoje. A gente está falando de 2011, fazem uns bons anos, muitas coisas mudaram de lá para cá. Fora que quando ele lançou o livro, ele já tinha feito isso há anos. Quando ele lançou o livro, não é que ele fez isso naquele ano. Ele já vinha fazendo isso há anos. Então, essa metodologia já deve ser de 2001, 2002, 25 anos. Sim. Então, a gente tem esse movimento que ficou muito forte em empresas de tecnologia, empresas que estavam ali no modelo de software as a service, chegando muito forte, e essas especialidades, que às vezes não recebe tanto esse acesso. Às vezes a gente fala, a gente está na bolha do LinkedIn. O LinkedIn já está, as empresas de tecnologia já estão trabalhando numa outra frente já, e não chegou muitas vezes para uma indústria ou para uma empresa que não está ali... Mais tradicional. Então, mais tradicional. E aí, quando a gente fala hoje, né, de pré-vendas para a indústria, às vezes é uma coisa muito nova ainda. Do tipo, nossa, eu não sabia que existia isso. Então, acho que tem um pouco dessa parte da certa novidade. E como que eu vejo hoje os times de pré-vendas, já? Tem empresas que funcionam muito bem sem um pré-vendedor, o vendedor fazendo todo o processo, mas aí a gente vai ter vários poréns. Essa pessoa lida com quantos leads por mês? Como que é a organização dela? Ela faz desde a prospecção até o fechamento? Quais são as taxas de conversão? Então, quando a gente fala de ganho, de ter um pré-vendedor, é uma pessoa que está focada numa etapa específica da venda, que é atender ou prospectar as pessoas que possam virar clientes e já passar isso qualificado para o vendedor. E essa qualificação que é muito importante, para o vendedor conseguir pegar esse lead qualificado e ter uma boa taxa de vendas. Quando a gente não tem um pré-vendedor ou quando a gente tem um pré-vendedor que não presta atenção na qualificação, a gente está, muitas vezes, causando mais mal para o vendedor do que bem. Porque a gente está passando um monte de coisa, o vendedor está gastando um tempo muito precioso tentando vender para quem não é qualificado o suficiente. Então, o pré-vendedor é essa peça-chave ali de realmente fazer um filtro e só passar o que deve ser prioridade para o vendedor seguir com o processo. E cada vez está mais difícil de vender. Cada vez tem mais concorrentes, cada vez a mídia está mais cara. Então, ter pré-vendedores ali, principalmente, né, no outbound, de estar guiando as empresas que a gente quer falar, indo atrás com clareza de quem que eu quero trazer, eu vejo que as indústrias e esse modelo não tão tradicional, quando viram isso, falaram, caramba, isso também funciona no meu segmento. Eu quero isso para mim. E aí começaram como que eu estruturo isso? Ainda vejo vários desafios dessa indústria. Gente que não é muitas vezes qualificada para ser a gestora da equipe, falta de clareza de onde que eu busco conhecimento, quem que me ajuda nessa jornada. Quando a gente vai procurar um pré-vendedor para tecnologia, é muito mais fácil, muitas vezes, do que um para uma indústria, assim. É como eu tenho visto essa relação, assim.